Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Crowd Talks e hoje o nosso papo será com a Stephanie Fleury. A Stephanie ela é fundadora da fintech Dindim, que foi vendida para o Bradesco. Ela é também a primeira mulher a vender uma startup para um banco na América Latina. Ela é apresentadora do programa Upload na CNN, investidora e conselheira. Vamos lá que esse papo vai ser muito bom. Essa é uma característica desde que eu te conheci, né, Tati? De você fazer várias coisas assim, né? E quanto que isso ajudou na sua trajetória, né? Puta, acho que chama muita atenção, né? Você ter conseguido já fundar uma startup, né? Vender, ainda mais todo o desafio de sendo mulher, né? No meio tech. Conta um pouco aí da sua trajetória aí pra gente. Não, super, Gabriel. E pior é que assim, eu falo, eu não era nem fim nem tech, né? Eu não sabia, minha experiência com tecnologia era como usuária. Eu sempre fui meio geek freak, sempre gostei de ser early adopter, né? Usar primeiro, testar e tal, descobrir, perguntar para os amigos, ai, que aplicativos que vocês têm novos aí, que está funcionando, que é legal, faz sentido. Essa era a minha única experiência com tech, né? E morava no Rio, então, de certa forma, tem 7 anos que eu estou em São Paulo. Há 7 anos atrás, nem o próprio ambiente e o ecossistema de startup em São Paulo não era tão desenvolvido, imagina no Rio ou mesmo em Perfeito. outras capitais, né? Então, eu nem ouvia falar, era muito raro, assim. E a minha experiência de finanças era, primeiro, como pessoa física usuária mesmo, ter conta, cheque, na época cheque, enfim. E como na pessoa jurídica, quando eu empreendi com a minha mãe ali, eu tinha experiência de administrar, e boleto, e não sei o quê, papapá. Mas também não passava daí, né? Não, e também não tinha. Não era também parte da minha realidade conversar sobre finanças. Eu acho que esse é até um problema do brasileiro como um todo, e em especial mulheres. Eu sempre até me destaquei porque eu gostava de conversar sobre investimento, eu sempre fui uma pessoa muito Uhum. consciente com dinheiro, sabe? E é isso até que foi essa consciência com dinheiro, guardar, economizar, investir. Eu arriscava algumas coisas de investimento assim, é, já muito nova. Nada sofisticado, mas alguém da minha família falava: vou investir numa ação tal. Eu falei: coloca X reais aí para mim, R$ 100, não importava quanto, eu queria Uhum. entender como que dinheiro fazia dinheiro, né? Mas essa consciência com dinheiro e ter guardado dinheiro foi o que no final do dia me proporcionou a oportunidade de fundar uma fintech, porque não sendo de nenhum desses dois mundos, não sendo do mercado financeiro, eu não tinha essa experiência, eu não tinha essa letragem, eu não tinha costas quentes, eu não tinha um networking desse mundo. E do ponto de vista de tech, eu não sabia o que era uma fintech. Então, assim, a primeira vez que eu tive contato com a palavra foi quando eu descobri um aplicativo nos Estados Unidos que era uma fintech, chamava Venmo, e foi aí que me apaixonei pela história e tudo mais. Mas, assim, UI, UX, todas as sopas de letrinhas de tech, até cap table, pitch deck, não sabia CAC, nada. LTV, vixe. Isso aí, então, eu fui descobrir depois que eu já estava empreendendo. E eu acho que isso que é um ponto muito forte na minha jornada, como você comentou. Eu fui aprendendo fazendo, né? Isso, de alguma forma, tudo na minha vida eu me meti em coisas diferentes daquelas que eu já sabia fazer, e a única maneira de eu conseguir fazer direito era aprendendo mesmo. E para aprender, você tem que ter muita humildade, muita vulnerabilidade, é saber, é claro, existe um equilíbrio. Você tem que saber quando que você pode e deve perguntar aquilo que você não sabe, e quando que você também não precisa dar de bandeja para o interlocutor que você não sabe alguma coisa. Você guarda e tal, Uhum. vai lá, pesquisa, aprende, volta depois para debater e tudo mais. E eu tenho essa característica muito forte assim para mim, mesmo dando aula hoje. Eu chego e falo assim para o Lucas, que é o professor assistente comigo. Eu falei: Lucas, eu nunca fiz uma prova. Me ajuda, me ensina.
não quer dizer que eu não vou saber fazer, mas tem várias coisas ali que eu preciso de toques. Então, vai lá e a gente monta exercícios e prova. Como corrige uma prova? Quais são os requisitos que você vai melhor avaliar? E você vai pensando ali, vai duplando com alguém e o negócio sai, né? Então, a minha jornada empreendedora tem muito a ver com a minha jornada aprendedora, sabe? Uhum. Não, muito legal. Mas você tem algumas características aí, né? Primeiro, coragem de começar um negócio que você não sabe, né? Porque, na verdade, essa é a primeira barreira, né? Você vai entrar num cenário desconhecido e aí você né? Então, você tem a coragem de estar fazendo, né? E aí, sabe, e acho que essa autoconfiança, né? De você saber que você vai aprender, né? Porque você já no passado você já viu isso acontecer, esse filme várias vezes com você, que tipo, puta, entrei num desafio, aprendi, saí do outro lado, e aí isso meio que vai te proporcionando a desde apresentar programa na CNN, fundar startup, a tá dando aula na Link School, né? Entre várias coisas aí. Super. E assim, eu acho que uma vez que você passa pelo primeiro desafio e você consegue, independente da nota, vai, se foi um número 5 ou um número 9 ou um número 10 naquele ofício, assim, você vai construindo autoestima. Isso e autoconfiança, né? Isso é dado, assim, não é só comigo, com todo mundo que eu converso que teve muitas primeiras vezes, assim, a coragem, ela praticamente ela vira tua melhor amiga, assim, sabe? Vamos que vamos. E vai dar tudo certo, e é otimismo. E essa onda de coisas positivas realmente te impulsiona e te traz aliados também, pessoas que querem fazer dar certo com você, por você. Então, ter também uma rede de relacionamento ali que te leva para frente, em vez de puxar para trás ou puxar o tapete, etc., é muito importante. Uhum. Não, bacana. E conta um pouquinho aí de como que foi fundar a Dindim aí, conta um pouquinho da história. Tem uma coisa que eu sei que foi até curioso, que você contratou depois um funcionário que virou seu sócio, porque ele tinha reclamado do seu aplicativo na loja, né? Foi Basicamente, você exatamente. viu uma reclamação lá, foi falar com ele e depois ele acabou até se tornando seu sócio. Como é que foi isso aí? Cara, essa para mim é uma das melhores histórias. Essa eu levo para a vida, porque eu levo ele para a vida hoje. Hoje ele é dos meus melhores amigos, meu confidente. É para ele, quando eu tenho uma ideia maluca, para ele que eu ligo primeiro, porque eu sempre achei que tudo era possível e eu achei o maluco que executava as minhas maluquices, entendeu? Então eu ligo para ele Uhum, achando que é super fácil. Ele, cara, não é tão fácil assim, mas dá para fazer. Eu falei, que bom, então vamos lá. Mas a história, assim, eu fiquei sabendo desse aplicativo nos Estados Unidos durante uma viagem. E acho que aqui até deixar um takeaway aqui legal também, que assim, em viagens, quaisquer que sejam, tipo, eu já tive grandes ideias no interior pisando na grama, assim, entendeu? Essa acontece que eu estava em Nova York, mas o importante é que você esteja com a cabeça aberta para absorver do universo alguns sinais, algumas ideias e tal. Eu estava em Nova York, eu estava num evento, enfim, conheci uma pessoa, que é a Juliana, conheci ela dentro de um Uber indo para uma festa e ela me falou: então me paga aqui o Uber no Venmo. E era esse aplicativo, uma rede social de pagamentos lá nos Estados Unidos. E ela me falou como se fosse a coisa mais trivial no mundo. Tipo, eu não tinha dados da conta dela, eu não tinha nada. Eu tinha o telefone dela. Então me paga no Venmo. Eu falei, mas como assim? O que é isso? Não tem Venmo no Brasil e tal? Eu falei, não. Corta, longa história curta, eu descobri que era um aplicativo que você podia pagar e cobrar amigos e familiares, enfim, hoje em dia já funciona para aluguel de casa, inquilino, proprietário e várias outras coisas. ó, só uma pausa, desculpa aí, Tati, mas isso há 7 anos atrás, né? Se você for 7 olhar anos o WhatsApp atrás. agora, faz muito pouco tempo que o WhatsApp adicionou pagamento para amigos no aplicativo. Então, tipo, estava Exatamente. bem antes, né? É muito, muito bem pontuado, Gá, porque assim, hoje é curioso, às vezes quando eu vou contar essa história, independente do próprio WhatsApp, mas o Pix já é uma realidade, já é um fenômeno. Mas acho que Uhum. até para isso, se você pega o Pix como fenômeno e vê hoje, né? Tudo bem, foi lançado há 2 anos atrás, mas imagina justo aquele em 2015, né? Então, Sim.
era realmente assim, imagina, a gente tinha uma fricção, né? Banco, agência, conta, o valor do TED, que sempre foi muito alto, irracional o valor. Uhum. E aquilo eu me apaixonei, falei, quero fazer isso e tal. A Juliana, que eu conheci dentro do Uber, virou a minha sócia, minha primeira sócia. E aí eu investi todo aquele dinheiro que eu falei para vocês que eu guardava e tal, porque eu não sabia que podia captar dinheiro em cima de um PPT, fazer um pitch, Uhum. levantar com, né, com venture capital e tal. Eu peguei e fiz, investi dinheiro, então foi bootstrapping e tal, e na cara e na coragem, papapá. E a gente lançou a Dindim literalmente um ano depois dessa meu primeiro contato com o Venmo. Então, de novembro, dezembro, eu tive ideia do nome, nananã, entre janeiro e abril, a gente contratou um dev lá de fora para fazer, deu tudo errado. Aí eu queria lançar em agosto, a tempo das Olimpíadas, e pô, o cara sumiu do mapa em julho. Eu tive que começar tudo de novo. Aí eu achei uma software house em Alphaville, que foi, porra, foi o salvação ali, Alpha Code. E então a gente começou, você imagina, não tinha dev sócio, só tinham duas sócias, as duas da área de business, e a gente sempre sabe que um aplicativo, enfim, uma Perfil técnico, né? um perfil técnico. Eu falava para o Renato, você é muito mais importante que eu aqui. Claro que não, todos somos complementares, mas é lógico, eu não saberia abrir, ler, entender, corrigir nenhuma linha de código e não sei até hoje. Essa é uma área aí que eu falo, eu brinco, eu já fiz uma mini aula, eu falei, cara, isso não é para mim, então eu deixo com os ninjas aí. E aí lançamos em novembro, fiz uma festinha de lançamento e tal, papá, super empolgada. Eu não sou mãe ainda, mas eu costumo dizer que a sensação que eu tive é igual aquela quando nas anedotas falam que seu filho tem cara de joelho, sabe? Eu fui ler os reviews, eu não fazia a menor ideia como que as pessoas descobriam aplicativos na Apple Store, porque em uma semana, imagina que eu não fiz nada. A gente fez PR, saímos no projeto Draft, saímos em alguns lugares, mas assim, imagina, eu não esperava um download no primeiro dia nem nada, não só veio downloads, como vieram críticas. E por óbvio que as críticas eram corretas, porque é a primeira versão do app, imagina. E a gente tampouco testou tanto assim, sabe? E aí vem esse rapaz e fala e comenta assim: a ideia é boa, mas o aplicativo para ser bom tem que melhorar muito ainda. Aí eu fiquei, nossa, eu fiquei muito brava. E aí criticou o filho com cara de joelho, mas é o filho. Exatamente, imagina, meu primeiro filho, entendeu? Aí nessa hora eu já estava mega mergulhada na história, né? Assim, totalmente apaixonada, projeto da minha vida, é isso. Sabe quando você fala, você acha aquele momento eureka, assim, é isso que eu nasci para fazer. E aí ele falou isso, e vou chamar de Mané, porque a gente se chama de Mané. E o Mané ainda escreve o nome inteiro dele, sabe assim? Aí eu copiei, colei, joguei no Google, veio lá LinkedIn, entrei no LinkedIn dele, vi lá, desenvolvedor de software. Aí eu falei para a Ju, falei, cara, chama esse Mané aí para uma entrevista, porque já que é tão ruim e ele é desenvolvedor, então ele que vem arrumar e consertar, né? E aí a gente chamou ele para uma entrevista, pagando menos do que ele ganharia no mercado, tipo, bem menos. E o Renato foi, tipo, salvador da pátria, assim, porque ele entrou, confiou, se entregou, leal até o último dia, literalmente. E aí virou primeiro funcionário, depois CTO, depois sócio, e chegou a fazer o exit comigo, assim. Então, assim, foi Deus. Eu falo que uma das grandes sortes que eu tive foram os meus sócios, Renato, Ju e Bruna. É super interessante. Eu falo com muito empreendedor, né? E às vezes a pessoa está na fase da ideia e ela não. Normalmente a pessoa vem e me pergunta: puta, tem um CTO para indicar? Tem um cara dentro. Eu falo: puta, não é tão simples assim, né? Não, e o que eu acho interessante é que tem muita gente que já para nesse momento, porque a pessoa já não encontra a pessoa técnica, ela já desiste ali, né? E você fez justamente tipo ao contrário, você começou e no meio da jornada você encontrou a pessoa, né?
E você sabe que, assim, hoje, mais do que nunca, assim, eu tô num momento de justo entender os meus próximos passos, tenho as minhas ideias, eu fico fazendo tudo que eu sei, né? Que é o business Uhum, plan, os discoveries e tudo mais. Mas a tecnologia hoje não tampouco me impediria, porque eu acho que já avançou muito. Em alguns aspectos, vários as a services aí, né, já meio que torna a tecnologia commodity em alguns sentidos. E vocês têm igual, assim, vocês mesmos com a Crowd, assim, uma quantidade de gente trabalhando e tal, independente, que consegue tirar um projeto do papel, que você consegue terceirizar uhum. e focar naquilo que, em teoria, vai ser o diferencial, e as pessoas que trabalham com tecnologia vão conseguir traduzir o que você está pensando para o código. Hoje em dia está muito mais fácil, sabe? Com Fácil nunca certeza, mas com está muito certeza. mais possível, né? Porque já tem muito mais ferramenta. E hoje em dia você vê, eu acabei de voltar da Singularity University, eu já tinha visto isso, até fico provocando o Renato, mas hoje AI não só escreve código, com eu podendo imprimir Sim. o que eu quiser, como corrige bug. Eu invisto numa startup de segurança, Gabriel. Eu vi o Otávio, que é Gabriel é o nome da startup, tá? Só fazer uma pausa. é, Otávio trabalha lá e a startup é Gabriel, vira e mexe, eu chamo ele de Gabriel. O Gabriel é um dos executivos lá, fundadores, e outro dia eu vi ele postando no LinkedIn que eles usaram a AI para corrigir bug no código. Então, assim, Sim. imagina isso, gente. Há 5 É. anos atrás, impossível. Então, hoje está bem, bem possível, assim, as pessoas que queiram empreender, tá mais possível fazer. Que Com legal, certeza. bastante. A gente ajuda bastante gente na crowd que vem, assim, nessa fase da ideia, meio que a gente pega na mão, ó, primeiro vamos fazer UX, wireframe, botar desenhou o projeto, depois vou montar um squad com desenvolvedores e ajuda as pessoas ali a estar fazendo isso, né? Mas acho que a tecnologia ela é muito um meio, né? E hoje está muito maduro para você conseguir fazer realmente o difícil mesmo é fazer o business no dia a dia, né? Tipo, A na, própria na execução, prática. né? E não que a execução em tecnologia não seja um desafio, eu tenho certeza que mas é isso, você ter já hoje mais pessoas, mais ferramentas, mais entendimento e tudo mais, e você conseguir focar na operação no dia a dia, em crescer e etc. Poxa, nossa, eu sei quantas dias e noites, etc., eu passava resolvendo coisas que hoje não são mais problemas, entendeu? Que eu poderia estar Uhum. crescendo a empresa ao invés de preocupar com produto, com bug e outros detalhes, sabe? Legal. Legal. Nesse caso, você concebeu o filho cresceu, em determinado momento ele se tornou adulto e aí você acabou Então, vendendo. Como é que foi essa experiência para você? cara, assim, o M&A eu falo que foi uma das grandes experiências da minha vida, assim, sabe? Tipo, eu tenho consciência que algumas etapas foram puladas, a gente vendeu teoricamente cedo, né? Tem gente que fica Cedo. Uhum. 15 anos e faz a venda ou faz um IPO, a nossa jornada foi um pouco mais curta. Então, quando a gente estava ali escalando o que veio, né? E a gente pôde, que veio a compra, então a gente pôde escalar em outra estrutura, não é que a gente não tenha passado pela escalabilidade, mas é diferente também quando você escala o seu negócio sozinho, etc., do que quando você entra numa outra estrutura e escala. Assim, né? Os aprendizados de todos os executivos da Acquired, né, da empresa que foi comprada, são outros. São tão importantes quantos, mas já passam a ser outros. No meu caso, eu vendia, não era CEO mais, eu tinha uma área de vendas, então era Chief Sales. Naturalmente, você fica mais mergulhado, mais na vertical, que é tão rico quanto, mas é isso, você já não está olhando o business como um todo e etc. Então, assim, veio a proposta, a princípio era investimento, a gente estava com uma rodada aberta, era primeiro o investimento, depois eles me chamaram e falaram: a gente quer testar aqui uma tese e tal. Não, e se a gente comprar tudo? E foi muito curioso, porque
foi num momento de final do ano. Eu faço aniversário em novembro, 25 de novembro, um mês depois exatamente é o Natal, daí tem o Réveillon, e eu, particularmente, em novembro, eu já entro num mood pensar a vida, e os meus sócios ali no final do ano, obviamente, também estavam nessa mesma situação, mesma sintonia. Quando eu falo que a minha... Só um temperou a mais 2020, ano do Covid. Não, então, só que então, veio finalzinho de 19 o approach. Então, a gente demora, né, assinar um contrato desse jeito. Queria eu que tivesse sido mais rápido, mas, enfim, o approach foi ali entre final de outubro, novembro, dezembro. Então, a gente tinha tido esse approach, essa tese de vamos comprar tudo, vocês topam vender tudo ou não, era ali para o final do ano, e eu justo usei esse final do ano para a gente pensar junto, né? Uma coisa que a gente era muito alinhado, assim, cara, ninguém abandona o barco. Se chegar no momento, vamos sair os três juntos, a gente vende a tecnologia, faz o que for, ativo, vamos identificar o que a gente tem de ativo aqui, se é cliente, se é tecnologia, se é know-how. Então, a gente estava muito alinhado nisso também. Mas aí veio esse final do ano, a gente pensou e falou, cara, vamos vender então? Vamos passar pela escalabilidade com um pouco mais de dinheiro na companhia mesmo, porque realmente uma empresa do tamanho do Bradesco não é que recursos sejam infinitos, mas comparado com o nosso era quase isso. Sim. E mesmo se a gente tivesse feito uma rodada de captação, eu acho que empresas daquele tamanho, quando decidem investir num negócio novo, de fora, diferente do que eles já tinham feito, né? Next, aí depois o Beats e tal, que veio a virar Beats. Então, a gente tomou a decisão de vender tudo e tal, e isso tem um processo de desapego, sabe? Porque naquela altura a gente já sabia que não ia chamar Dindim, porque já tinham outros planos, não ia ser mais verde. Então, assim, o seu filho tem nome, tem cor, e de repente ele troca de nome, troca de cor e tudo mais. Foi um processo rápido, eu te digo, eu sou uma mulher muito prática, assim, eu não tenho muitos apegos, não. E assim, a gente resolveu, nós três, eu, Renato e Bruna, muito rápido, que aquela era a melhor decisão para tudo e para todos. E, cara, assim, nós assinou o MOU, tudo certo, papapá, vai ser rápido agora e tal. Literalmente 5 dias depois entra em lockdown, daí pandemia, daí renegociação e papapá. Nossa. A gente fez o signing em setembro, assinatura do contrato, com umas condições e tudo mais, e Banco Central, obviamente, pelo Bradesco ser uma instituição financeira regulada, tinha que aprovar. O CAD não, porque a gente não era tão grande assim para o CAD ter que aprovar, mas enfim. E aí só em dezembro, de fato, teve o closing e fechou. Então foi um ano ali. Um ano de namoro. E assim, por isso que eu falo, assim, o M&A é uma experiência muito intensa, muito forte, de muitos aprendizados, é negociação do day one até o 365, sabe? Porque, cara, eu lembro do dia do closing, era o dia do meu aniversário, para vocês verem, né? Realmente completou. Olha só. Foi. E, cara, assim, até esse dia a gente estava negociando coisa e ali no limiar de acontecer e não acontecer, né? Porque quem trabalha com M&A sabe que nessa hora é a hora que você ainda consegue alguns pontinhos que não tinham sido alinhados. Perigoso, estressante, tudo mais. Mas eu tenho... hoje isso é um ativo para mim, sabe? De ter passado por isso, hoje eu consigo aconselhar pessoas que me procuram, eu consigo olhar para contrato de uma maneira, nossa, extremamente mais completa, mais fácil também. Foi uma das maiores experiências para mim. Demais. E um ponto também, né, que cresceu na sua autoestima ali, na sua autoconfiança também, né? Putz, fiz uma startup, concluí o ciclo e agora, né, no dia que você for fazer outra startup, você já sabe, você já está ali com essa confiança muito mais forte, ó. Total, até porque assim, a gente não teve nenhum mole, não, sabe? Assim, o processo de aquisição foi igual ao processo de aquisição bilionário, com o mesmo nível de diligência,
foram 3 diligências de escritório, de auditoria, de não sei o quê, papá, diligência interna, eram planilhas e planilhas infinitas, e documentos, e pá, e pá. Então, assim, é como se eu tivesse num Big Corp negociando coisa grande e tal. A única coisa que mudava era o valor final na minha conta, porque o processo, eu conversei com, obviamente, várias pessoas passaram por isso, essa troca também é importante. É importante confiar no seu advogado também, que no nosso caso, Marcelo, foi incrível. E aí foi de igual para igual, cara, de igual para igual. Então, isso também é isso aí, te encorpa, sabe? Eu passei por eu tinha uma outra empresa há pouco e tal, nada a ver, mas é isso, assim, a minha autoconfiança para liderar um processo de aquisição hoje é outra pessoa. Bacana. E como é que foi esse pós? Né, uma coisa é ser fundador, né? Você tem total autonomia, vai para lá, vai para a direita, vai para a esquerda, né? E aí depois você entra numa empresa do tamanho do Bradesco, né? No qual você, teoricamente, você virou executiva, né? E agora você tem que seguir lá a sua área. Como é que foi essa mudança? E ao mesmo tempo, assim, na startup, por ser enxuta, você tem muita velocidade, né? E aí, dependendo da instituição, né, baseado da tese ali, você vai entrar num negócio e vai ter que, putz, abrir um chamado para os caras conseguirem te ajudar na escalabilidade da tese e por aí vai, né? Como é que foi essa experiência, assim, para você? Cara, foi antropológico. Foi... E pior, eu olho, às vezes tá tão distante, tem tão pouco tempo. Eu falo antropológico porque eu sabia que eu ia ter os meus desafios ali. Acho que quando eu saí do mercado corporativo, que quando você leu aqui, Renata, minha biografia, né, um pouquinho dela, eu fui de telecom por uns 9, quase 10 anos. E aí passei por TIM, por Oi. Aí eu fui morar na Jamaica 2 anos e tal, na Digicel, que é um grupo incrível. E depois eu fui para o Silicon Valley. Então, eu saí do mercado corporativo, depois eu fui empreender, né? Então, quando eu parei no mercado corporativo, eu estava num nível ali gerente júnior, vamos colocar assim, sabe? Na Digicel, embora eu tivesse cargo de gerente, e já gerenciava pessoas, então já tinha gestão de pessoas de fato, não era só o cargo, era gerente de uma companhia média, gerenciando também um PNL menor e tudo mais, mas com menos politicagem, menos, né, aquela coisa de grandes corporações. E aí, quando eu vendi, eu na hora contratei chamei uma pessoa para me acompanhar durante esse processo, porque saí de gerente júnior. Não é que eu fiquei parada e depois eu virei diretora. Eu passei os últimos 13 anos, sendo o chefe e decidindo, tendo poder de decisão, ainda que, assim, a grandíssima parte das decisões tomadas pela Dindim, ainda que eu fosse sócia majoritária, eram colegiadas, eu não queria estar certa, eu queria provocar, e aí, de novo, eu falo que eu tive os sócios certos, que ainda que eles fossem minoritários, não só eles não jogavam a carta do tipo, eu sou minoritário, então a minha opinião não importa, então eu também não vou me envolver, não vou me engajar, como eu também não jogava a carta, eu sou majoritária, eu que mando e tal. Muito pelo contrário. A gente sempre tinha diálogos muito honestos, sabe? Mas mesmo assim era isso. Então, assim, a decisão estava, se não comigo, com eles e juntos, né? Quando você vai para uma outra situação, eu chamei essa pessoa para falar, cara, eu vou ter dificuldade, porque não só eu estou agora indo para um cargo maior, numa empresa maior, com muito mais politicagem, muito mais, né, velocidade muito menores, pode me incomodar. Eu sempre fui muito hands-on, né? Pá, vai, quem que você conhece, liga e vai, LinkedIn e faz, manda e pá. É uma velocidade que está muito nas suas mãos. Então, eu vou te dizer, foi antropológico, foi um desafio gigante. Até que não foi mais, até que realmente veio o convite da CNN e acho que foi um bom combo assim de saída, sabe? Acho que eu completei um ciclo de 1 ano lá. É claro que quanto mais tempo a gente fica, mais coisas a gente consegue realizar.
Mas, para mim, esse movimento para fora fazia muito sentido. Então, a gente conversou e foi uma saída tranquila. Já fiz trabalhos para eles, eventos, etc. E a companhia seguiu. Então, assim, a gente aprende outras coisas, né, num processo como esse e tudo mais. E fica também, para quem for assistir aqui, que for algum dia fazer um processo de aquisição, eu ando falando muito isso em alguns lugares que eu vou, entrevistas, bate-papos, etc., e até em algumas consultorias, é que lá fora, a galera já entendeu isso e já faz isso, que é o quê? Incluir a área de RH, mas uma área de RH que esteja acostumada ou esteja lá para fazer isso, no processo, desde o contrato até o pós. Um processo de M&A, ele não acaba no closing. Ele assinou, fechou, pagou, ele não acabou aí. Você tem todo um processo cultural que pode acabar com as duas empresas, e é o que geralmente acontece. E você tem um processo também de o onboarding do executivo, que não será mais, se esse for o desenho, e em geral quando você tem aquisições de empresas grandes com empresas menores, etc. Em geral, existe decisões ali que você traz um outro executivo para ser o CEO, e que não tem nada de errado, não tem escolha certa e errada. Isso jamais seria um problema. O problema é você colocar aquele executivo que estava acostumado com uma coisa em uma caixinha e não deixar ele contribuir com o resto. Não é sobre não ser mais o tomador de decisão total. Isso, existe um trade-off. Eu recebi dinheiro para isso, está tudo certo, está resolvido na minha cabeça. O que não fica resolvido na cabeça dos fundadores que foram adquiridos, eu conversei com alguns e é unânime. Então, assim, não precisa ser muito gênio para entender isso. É assim, cara, se eu construí essa empresa e cheguei até o ponto de vender, ou seja, eu criei valor para alguma outra empresa que por algum motivo não conseguiu fazer isso, ou por estratégia também está fazendo aquisição, que eu acho uma excelente estratégia, inclusive, para cortar tempo e tudo mais, inclusive muitas vezes é mais barato do que fazer interno. Você não pode pegar aquele fundador e colocar numa caixinha e não deixar ele contribuir, ele, ela, né? No meu caso, inclusive ela, não deixar ela contribuir com todo o know-how e tudo mais. Então, assim, M&A é um bichinho a ser domado mesmo, e as grandes companhias ali, ainda mais a gente está vendo agora a quantidade de M&A crescendo muito, Corporate Venture Capital também fazendo umas aquisições só para ter modelo de negócio dentro da companhia e tudo mais. Saber fazer isso é uma arte, e eu acho que é, inclusive, uma profissão do futuro, sabe assim? De você conseguir enxergar 360 e fazer um processo de fusão e aquisição bem feito. É que é um trabalho muito de alfaiataria, né? Tipo, alfaiataria no bom sentido, né? Mas porque assim tem. É o que você falou, você tem. Ali no contrato tem, sei lá, quantas cláusulas baseado em várias coisas, né? E não existe um padrão, né? Tipo, putz, a sua tese para o Bradesco era uma tese, mas se fosse talvez para uma outra fintech era outra tese, e aí o contrato era totalmente diferente, porque o valor que ele viu é diferente. Às vezes, sei lá, o Bradesco viu valor em comprar carteira, o outro tá vendo valor em agregar um produto para fazer, sei lá. Então tem muito Cada caso é um diferença, caso, né? né? E cada pessoa é uma pessoa, assim, as minhas necessidades eram uma, de outra aquisição as necessidades eram outra. Você tem pessoas e pessoas em momentos diferentes da vida. As pessoas tendem a achar que a pessoa entrou de um jeito e ela vai ter as mesmas necessidades ao longo daquele período inteiro que você vai estar junto. E não. Quantas coisas, Gabriel, te acompanho já há um tempo, você virou pai, as suas prioridades mudam com o tempo, e Com ainda certeza. bem, né? Imagina que se a gente tivesse as mesmas prioridades que a gente tinha dos 15 anos até hoje. Socorro, né? Então, acho que falta um pouco de inteligência emocional, sabe? Em vários processos de M&A. Isso são teses lá de fora. Acho que realmente, pelo ecossistema brasileiro não ser tão maduro
quanto lá de fora por motivos óbvios, né? Temos menos tempo de experiência. Acho que quanto mais fusões e aquisições existirem, mais as pessoas vão aprendendo as lições e escrevendo sobre isso, falando sobre isso, que é o que eu procuro fazer hoje em dia também, sabe? Acho que teve coisas excelentes que aconteceram durante o meu processo e tiveram coisas que não vou dizer que foram ruins, mas são aprendizados, cara. Assim, eu não quero repetir de novo, não quero deixar. E eu não gostaria que a mesma empresa ou outras fizessem a mesma coisa, porque é isso, assim, te deixa cicatrizes, né, no final do dia. E quanto menos, melhor. Stephanie, como você vê a representatividade feminina no setor de tecnologia e no empreendedorismo? E de finanças também, né? Principalmente então, de finanças. É um combo bom esse. Finanças, tecnologia e empreendedorismo. É um combo perfeito, quase. Cara, eu acho que tá evoluindo. Segue sendo difícil, os vieses conscientes e inconscientes seguem aí. Eu acho que até pouco tempo atrás a B Startup soltou agora uma carta aí contra assédio. Então, assim, a gente acha que passou-se o tempo e todo mundo aprendeu, e não é verdade. O que eu posso dizer do ponto de vista esperançoso, que eu até brinco, se eu for voltar a empreender, eu quero testar a tese, sabe assim? Porque realmente nos sites, nos podcasts, no LinkedIn, tá tudo lindo, não, e mulher isso, dinheiro para mulher aquilo e tal. Eu falo assim, cara, assim, agora eu já não sou mais outsider, muito pelo contrário, eu tenho track record, eu estou na cota ali que estão procurando, né, de diversidade, etc., mulher, ainda no meu caso LGBTQIA+. Então, assim, a minha vontade era assim, vamos testar se isso aí está valendo mesmo, ou é para boi dormir, ou só vale para os mesmos homens brancos, héteros e Ivy League, entendeu? Então, o speech, em teoria, tá positivo, assim. E eu vejo algumas mulheres conseguindo captar, conseguindo evoluir, mas tem muita coisa para se fazer ainda, sabe? Eu acho, independente se só no cenário fintech, pegando ampliando um pouco assim o âmbito, eu acho que a gente vê muito movimento do contra a cultura e falando que diversidade isso é uma coisa ou outra, resultado ou diversidade. E você fala, não é possível que até hoje esse tipo de discurso, sabe? Até hoje não entenderam. E o pior é você ver muito apoio a esse discurso, né? Aí você fala, mas não é só um que não entendeu. É um que tem muito, né? Alguns que têm muita voz e poder e visibilidade, etc. E uma camada porque você não tem poder e visibilidade de voz sozinho, alguém te dá, né? É a audiência que te dá. Então você vê uma audiência ali que está idolatrando aquilo, cara, sabe, tem hora que você cansa, você fala, nossa, eu mesmo que vou ter que ensinar, e a gente cansa. Então, acho que o movimento, hoje em dia, o que eu mais falo sobre diversidade essa pergunta está sendo feita para os homens, sabe? Tem homens o suficiente defendendo essa causa? Porque os homens, em teoria, estão menos cansados que a gente de defender essa causa, né? Não sei que causa podem ter defendido, mas já com certeza chegaram lá, e agora, tipo, pela falta de alguma, tem várias aqui para ir lá e tirar o papelzinho e defender, entendeu? Então, acho que tem muito caminho pela frente ainda. A porta, ela só que ela faz aquele barulhinho de abrir um pouquinho. Muita gente precisa entrar, e não são só as mulheres ou pessoas pretas, grupos minorizados e etc e tal. A gente precisa de mais aliados mesmo, sabe? Que nos dê essa voz, essa visibilidade, compre a briga e tudo mais. Interessante. Até fazendo um ponto assim, aqui na Crowd eu contrato mais mulheres para o time interno, olhando assim, tipo, tem uma maioria muito maior do que homens até. E isso porque assim, a mulher, eu acho que ela tem uma facilidade do digital muito mais
forte do que o homem, né? Tipo, que é o que a gente mexe. Porque a gente, sei lá, a mulher é multitasking, né? E o homem é monotasking. Tipo, o negócio tá cada vez mais rápido. Então, a mulher lida melhor com esse tipo de coisa, né? Puta, vários projetos, vários clientes, vários, tipo... Então, foi uma coisa que eu fui testando, fui descobrindo e as mulheres se encaixam melhor, tipo, aqui em num cenário. Mas, beleza, eu sou uma pessoa e tem outras pessoas que tocam empresas que não pensam diferente e tal, né? Diante desse cenário, assim, né, a gente não consegue mudar o cenário, né? A gente está nesse ambiente, né? E você foi um case de sucesso de tipo, putz, eu, né, mulher, fundei uma startup, negociei com um banco, compra de M&A, né? O que que você poderia falar para outras mulheres, né? Ou para quem se sente nessa, né, sente isso que acontece do sistema, a superar isso, né? A não depender só do sistema melhorar, né? Tipo, como que eu vou enfrentar? Eu sei que a regra do sistema é esse, ele não vai mudar noite por dia, está tendo uma evolução, mas é lenta. Como que nesse ambiente presente eu posso superar ou dar o melhor de mim, né? E nisso aí, né? Cara, eu acho, eu vou até fazer um link aqui com o que eu acabei de falar. Eu acho que inclusive, é, chamar os homens como aliados. Então, assim, eu já tive processo de negociação que eu já chamei gente que não tinha nada a ver com business, era tipo assim, amigo, primo, padrasto, e era homem para estar numa reunião junto comigo. Você tem que saber jogar o jogo, entendeu? Uhum, Mas, cara, legal. quer priorizar uma advogada, mulher, para estar aí ali com você, porque sente a sua dor, entende e tal? Vai fundo. Mas não deixe de pegar também, talvez, o conselho de um homem, colocar um homem na mesa para lidar com o outro lado que você vai respeitar. Eu acho que eu gosto do jogo e jogado inteligente, menos daquele jogo que é mais agressivo, entendeu? Porque não Uhum, tende a dar bons resultados, entendeu? A gente já sim. vê aí. Então, eu até sou muito do speech de, cara, eu sei que a gente está cansado de ensinar e etc., mas com agressividade, com discurso ríspido, a gente não traz ninguém, entendeu, para a luta, ou se traz, não fica, porque veio do jeito errado. Então, o Uhum, meu recado é um pouco isso, assim, né? Então, na vida e no business, acolher, ensinar, leva tempo, leva energia, às vezes leva dinheiro, porque aí é no café, no evento e vai, e você podia estar com a família, você está lá num evento de diversidade, explicando e tal, tal, tal. É, mas é isso, você quer mudar, né, o cenário. Ninguém nunca trocou o cenário, como nem guerras. As guerras demoram muito tempo. Tanto a perfeito, que a gente perfeito. está vivendo, que a gente achou que ia durar uma semana, um mês, estamos aí mais de ano. As guerras um e dois, né, guerras mundiais, anos e anos e anos. Então, assim, nem na guerra e nem na paz você troca da noite para o dia. É um exercício de paciência, de resiliência para isso também, sabe? Uhum. Não, mas perfeito, eu acho super inteligente o que você falou. E a forma de agir, né? Porque você aflorou mais o seu perfil de maker, de fazedora. Não, eu tenho um objetivo, eu vou fazer o negócio, e se eu precisar chamar homem, entender o jogo, como o jogo é jogado, e vou juntar aqui, porque o meu objetivo é fazer, do que simplesmente, puta, levantar a mão e reclamar do ponto. Beleza, a gente já sabe que tem isso, tem que ter ações para melhorar, tem uma série de coisas, mas impedir o seu objetivo, você viver sua vida, você fazer suas conquistas, né? Eu acho que nunca deveria estar na frente, sabe? Tipo, Tem aquelas frases de efeito assim, né? Para mudar o mundo de você primeiro, mas é grande verdade. Assim, se você mudar, se todo mundo mudar um pouquinho do seu ao redor, assim, quando você vê, aconteceu. Você não precisou mudar sim. tudo de uma vez, você não precisou no forceps, entendeu? E a força aí num discurso Uhum, muito, às vezes até raivoso, e assim é carimbado, e não foi à toa, sabe? Então, cara, assim, e pequenos gestos, pequenos movimentos, sabe? Vai no seu entorno mesmo, vai fazendo aos poucos. E até ontem estava almoçando com a Dani Junco, da Bitumami, e a gente estava ali brainstorming, e o legal é quando você vê que eu falei,
os planos viram projetos que viram impacto, mas é devagarinho, no seu meio, no seu núcleo, pega o telefone, liga para alguém, um contato no LinkedIn, me apresenta. As mulheres, Gabriel e Renato, eu tenho, e eu me incluo, só que eu aprendi muito cedo isso, e hoje eu estou cada vez mais cara de pau. As mulheres, às vezes, elas não usam o networking delas como os homens usam. Os homens vão jogar futebol e eles saem dali com 10 contratos assinados. A gente vai jogar beach tênis ou no restaurante beber um vinho, etc., e a gente vai conversar sobre a vida. Não existe certo e errado conversar sobre a vida. Eu prefiro, inclusive, mas assim, enquanto os homens estão fazendo negócios, ganhando mais dinheiro, que traz mais poder, e aí daqui a pouco a gente fica aqui dependendo disso, entendeu? Então, assim, eu sou uma mulher que, cara, eu sento e eu vejo que alguém pode me ajudar, homem ou mulher, eu vou lá e falo, ó, tô com um projeto assim, você pode me nananã? E aí eu acho que o universo conspira e está trazendo pessoas que querem continuar conversando sobre a vida comigo, mas que também querem colaborar com projetos que eu trago, entendeu? A gente tem que ser um pouco mais ousada nesse sentido, às vezes, sabe? Eu não estou dizendo que não existe ousadia no mundo feminino, não é. Mas é identificar o que está sendo feito do outro lado lá que a gente talvez não esteja fazendo direito aqui. Toda vez que eu vejo alguém sobressaindo alguma coisa que eu gostaria de estar, a primeira reflexão que eu faço, que eu aprendi a fazer, o que eu estou fazendo de errado que a outra pessoa está fazendo certo? O que eu estou fazendo pior que o outro está fazendo melhor? E aí eu procuro mudar. Perfeito, muito bom. Excelente. E para a gente ir encerrando aqui, Tati, tá ponta do horário aqui que a gente está, mas que dica você daria para quem quer fundar a sua startup? Né, com todo o conhecimento que você teve, né? Puta, o que você faria? Como que você fundaria hoje, né? Quais são os grandes aprendizados ali que você teve que você usaria hoje em dia, vai? Olha, eu tô nesse momento, assim, então é um pouco curioso, assim, eu brinco, eu falo assim, I did it my way, né? Então, assim, eu fiz do meu jeito, eu não fiz de um jeito que existia e estava lá, papapá, como eu já contei aqui, eu aprendi muito. E é curioso que hoje eu estou querendo aprender esse jeito framework, entendeu? Eu estou querendo entender, cara, o que é esse jeito que todo mundo fala, justo me colocando humilde de novo, cara, em teoria, alguém pode dizer, nossa, ela fez, ela aconteceu, nananã, e eu estou dando 10 passos para trás, e falo assim, cara, o que eu não fiz porque eu não sabia, né? Hoje eu sigo sem saber, né? Vamos supor. Mas, tipo, o que é essa literatura que está lá? Quais são esses modelos? Quais são os caminhos que, em teoria, me levam mais rápido ou melhor ao ponto A, B, C, etc. Então, hoje o que eu estou fazendo é procurando realmente não só essa literatura, como essas pessoas, assim, e não é que eu conheça elas, não, mas eu dou uma fuçada no LinkedIn, acho que o LinkedIn é o meu grande aliado da vida, em todas as profissões que eu já tive, eu sempre me conectei com todo mundo, e acho que uma das coisas bacanas é isso, você aprender com o que já está lá, porque tem muita literatura, né, sendo feita enquanto a gente está aqui conversando, então aprender com o que está, se conectar com pessoas que sejam do ramo que você quer empreender, mesmo que você não conheça, você vai conversando, olha, eu quero fazer uma coisa sobre isso, tipo, o meu próximo projeto eu quero fazer sobre crédito de carbono. Eu falei isso há 1 ano atrás para um cara que eu vi uma vez na vida. Essa semana ele me mandou uma mensagem: oi, tudo bem? Olha, você avançou com o projeto? Eu falei, um pouco e menos do que eu gostaria, mas justo porque eu não achei co-founder ainda. Aí ele falou assim: então eu vou te apresentar alguém para fazer a ponte com uma pessoa que quer papá. Então, assim, as pessoas às vezes falam, né? Minha ideia. Cara, minha ideia, se não tiver executada, tá? É só uma ideia. Fala, porque você joga, o universo te devolve de alguma forma, em algum momento. Você vê 1 ano depois, entendeu? E pode ser o cara que vai ser meu sócio, como pode ser somente um super relacionamento que eu vou desenvolver. Então, e por último, acho que a dica é assim: marcar cafés, almoços, jantares com pessoas da sua rede e fora da sua rede, porque às vezes muita ideia vem de fora, a maior parte.
a disrupção ela não está na indústria que você está, ela está na indústria que você não está, né? E se eu tiver tempo, eu conto uma historinha que eu aprendi essa semana. Mas e deixa a serendipidade acontecer, sabe? Vai para o café, você pode ter sua agenda, a outra pessoa pode ter uma agenda, pode vocês dois não terem agenda nenhuma, e de repente o papo vai fluindo e tal, e aí te abre uma nova ideia, uma empresa possível patrocinadora, sponsor, etc., um co-founder, um amigo. Então, as pessoas, às vezes, elas vão muito focadas no que elas querem e perdem a oportunidade de deixar o universo conspirar um pouco, sabe? Então, a minha dica tem sido que é o que eu tenho feito nos últimos meses, assim. Eu tenho feito relações humanas, eu vou lá no virtual, faço o meu movimento e marco um encontro presencial, sabe? Boa. Mas conta a historinha. Você fiquei curioso também. E agora conta a historinha. Cara, eu não conhecia isso, eu achei genial. Como eu comentei, né? Eu estava no Singularity Brasil, que a HSM trouxe para o Brasil, é um curso de 4 dias super intensos, eu super recomendo. Por mais que eu tivesse mergulhada nesse mundo de inovação, de disrupção pelos últimos 7, 8 anos, sempre tem coisa para aprender, tá? As tecnologias exponenciais estão bombando aí agora e tal, então, enfim. E aí um dos palestrantes, David Roberts, um dos maiores assim do mundo sobre isso, ele contou uma história de disrupção, né? Inovação versus disrupção. Inovação é uma coisa, disrupção é outra. E ele contou a história de como o mercado de spices, né, de temperos e pimentas, etc., como ele se movimentava da Ásia até a Europa, até as Américas e tudo mais, porque existia um mito de que essas spices, esses temperos, preservavam a comida. Era um mito. Mas qual que era o grande lance por trás disso? É porque elas disfarçavam o gosto da comida podre. Então, você comia ela por muito tempo. Se liga nisso. Que genial. Então, durante muito tempo, e aí as pessoas foram improving, né? Melhorando o caminho. E aí foram melhorando as embarcações e tudo mais. Eis que chega um cara. Beleza, isso durou muitos e muitos anos, as pessoas ficaram ricas, etc. Demoravam meses, sei lá quanto tempo, para chegar, né, naquele caminho e tal, lá naquela época. Corta a cena e vem um cara que começa a cortar, um americano, se não me engano, e ele começa a cortar gelo sei lá, no Alasca, enfim, tinha alguns lugares, às vezes eu não guardo os nomes dos lugares, das coisas e tal, mas começava a pegar lugares bem frios, que os rios congelavam e tal, e aí ele cortava o gelo e botava numa embarcação, que ele construiu todo um negócio de isolamento e tudo mais, e aí ele levava gelo para os lugares, porque também descobriu-se, então, que, na verdade, não eram os temperos que preservavam a comida, era o gelo, você botava a comida perto do gelo, né? Refrigerava, então a comida também realmente durava mais, beleza. E aí isso foi indo, então saiu das spices. Quem que disruptou o cara da spice? Foi o gelo, né? E aí, de repente, alguém foi lá e construiu, na verdade, alguma coisa que não precisava dele transportar o gelo daquele. Construiu um steamer aí que fazia que nisso virou refrigerador, né? Então, assim, no final do dia, qual que era a indústria que se estava? De food preservation, era preservação de comida. Não era de tempero, não era de culinária, não era de gelo, não era de refrigeração por si só, era de alimentação e de preservação. E aí a provocação que ele faz era: você tem que saber qual indústria que você está para você poder disruptar você mesma. E aí ele faz uma provocação: bom, o que pode disruptar o mercado de refrigeradores hoje em dia, que é onde você preserva a comida, que é a indústria que você está. E aí a gente ficou assim, né? Oh my God, o que é? Nananã. E não tem resposta certa, porque ainda não foi disruptada, mas pode ser um drone, igual a Amazon já vai e entrega comida em 5 minutos, sei lá, 1 hora, entendeu? Para que você vai preservar comida se você pode ter comida fresca em 1 hora na sua casa? Então, assim, é uma coisa. 3D printing. Você hoje já está imprimindo carne. Para que você vai preservar comida se você pode imprimir a sua comida? Sim. Né? Então, essa aí é uma historinha que ficou, e a mensagem que fica é: você tem que saber
exatamente na indústria que você está. Porque senão, se você achar que é uma, pode virar outra lá de fora e te disruptar. Você está olhando para uma concorrência óbvia e vem uma outra que não é nada óbvia e destrói o seu valor de mercado. E aí tem os exemplos básicos de Xerox, de Nokia, com BlackBerry, com iPhone e tudo mais. Excelente, excelente. Ontem, por acaso, eu vi que a Netflix estava querendo lançar. Acho que eles já lançaram um negócio de videogame, mas não foi tão para frente. Mas eles estão querendo pegar o seu smartphone, o iPhone que você tem, e aquilo seu controle, e eles começarem a virar um videogame. Olha só. E aí, do que você está falando tipo, eles estão na indústria do entretenimento. Tipo, você está assistindo Netflix, mas o videogame compete com a Netflix, porque tem gente jogando videogame que está se entretendo, não sei o quê. Então, eles estão entrando. Eles sabem que eles estão na indústria de entretenimento, vão adicionar o videogame, mas ao mesmo tempo também não querem, né? Tipo, puta, o que todo mundo tem? Ah, todo mundo tem um celular, isso aqui pode ser um controle. E vamos começar a lançar game nessa linha. Aí você fala, puta, né? Bem nessa linha. É bem nessa linha. Isso te ajuda se você é um empreendedor e quer empreender, e te ajuda. E aí, quanto mais indústrias você conversa, ou seja, pessoas de indústrias diferentes você conversa, é melhor. E te ajuda se você é um intraempreendedor, um executivo, porque você fala, cara, se eu não olhar para daqui 10 anos, eu vou morrer. E a gente viu aí tem, ó, a gente já fala S&P 500, né? As 500 empresas que estavam na bolsa, que existiam e não existem mais e vão existir, essas histórias que a gente já conhece, quem está no mundo de inovação sabe que é pura verdade. Então, acho que é um recado que vale para todo mundo, né? Excelente. Muito bom. Super obrigado aí, Tete. Muito legal aí ouvir sua história, seus conselhos. Papo bacana. Obrigada a vocês, gente, pelo convite. Parabéns aí. Eu acho que essa missão de comunicar aí, que acho que um pouco ficou também comigo aí pela experiência com a CNN, que vocês também estão fazendo de outras formas, outros veículos e tudo mais, é o que a gente precisa, porque é isso, a gente está aqui, nisso aqui é uma aula, né? Pode ser uma aula, a aula já não está mais na sala de aula, que era o que a gente acabou de falar, Exato. né? Construir esse conhecimento é muito nobre, então fica minha gratidão, meus parabéns aí para vocês. Obrigado. Muito obrigado.